Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Graças a Deus, uma vez mais, pela sua vida e por estar de volta depois de alguns dias sem fazer live no YouTube. Graças a Deus por aqui o teu servo, teu amigo, auxiliar, irmão, presbítero Marcelo, como vós outros desejais então dar nomenclatura, passando por aqui para vos deixar a palavra de reflexão nesse momento, ainda sobre a continuidade da live do patriarca irmão Jó, desta feita no seu capítulo 33, aonde continua o mestre Eliú, que tem essa nomenclatura. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Menino, assim como Jó e outros, há várias pessoas que entendem mal o caminho de Deus. Por isso Deus usou o Eliú, o mestre, acusando a Jó de se opor ao Pai. E por Jó está entendendo mal os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. E Jó não foi o último. Na verdade, Jó não foi o primeiro, nem será o último a entender mal os caminhos do Senhor. Mas graças a Deus que Deus usa os seus servos para uma advertência, um aviso, glória a Deus, uma correção. Às vezes as pessoas, como Jó, glória a Deus, passam a desconhecer o caminho do Pai. E por esse questionamento começa a murmurar entre si e blasfemar até contra Deus. Olha o que diz o mestre Isaías no seu capítulo 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. É Deus dizendo, menino, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, inclusive nem os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, está escrito aqui, os meus caminhos. Diz quem? Diz Deus. Aí por isso que o mestre Eliú está aqui, acusando Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Observe o que diz 33, louvado seja Deus, só o versículo 4: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Menino, Eliú, ele, antes de reclamar a Jó, ou de Jó, ou para Jó, Eliú, antes de se opor a Jó e relatar para Jó que ele estava entendendo mal os caminhos de papai, aí nessa parte introdutória ele diz para Jó e para Elifaz, Bildade e Zofar, para todos eles ali presentes: olhe bem, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Coisa boa, coisa do céu. Então, só para você ter essa ideia, você pensar melhor, glória a Deus, aleluia. É só você se lembrar que os pensamentos do Pai não são os nossos. Para você se lembrar melhor que os nossos caminhos não são os caminhos do Pai. E quem está dizendo é Ele. Glória a Deus. Ele diz tanto que em Provérbios 16, 3, Ele dá-nos um conselho. Sabe, é o que pegar, glória a Deus. O que entender e compreender dentro da sua palavra. Ele diz: confia no Senhor as tuas obras. Observe, para que você confie no Senhor, ao Pai, as nossas obras. Para que os nossos pensamentos sejam então o quê? Estabelecido, menino. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, é necessário a gente compreender, gente boa, que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Pai. Os pensamentos do Pai não são os nossos. E que os nossos caminhos não são os caminhos do Pai. Se você entende isso, ficará fácil
louvado seja Deus, para trilharmos melhor a fazer a vontade de Deus, sabe? Ao invés de murmurar contra Deus ou pensar mal em nosso coração, vou fazer como Jó, não entender os princípios, os caminhos de Deus, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. E graças a Deus que Deus usa sempre alguém para estar nos orientando, nos alertando, menino. Observe o que diz o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. E Deus, ele vai perdoar a transgressão de Jó. Ele o acusa a Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. E Deus falando através do salmista aqui, ó. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Glória a Deus, louvado seja Deus. Menino, e Deus faz assim com Jó. Por quê? Jó, ele relatava de Deus aquilo que simplesmente ele ouvia falar, ou que chegava até ele, glória a Deus, ou quem sabe algum pergaminho, quem sabe alguma escrita, né? Jó lia, ele conhecia Deus dessa forma. Mas houve-se um dia, a partir do capítulo, 38 em diante, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluias, e que Deus, ele próprio, vai responder a Jó, vai falar, conversar com Jó, a partir do 38 do livro de Jó. E aí, aonde Deus começa a fazer umas perguntinhas a Jó. Ô Jó, vem cá, você estava onde quando eu fiz os trovões, criei os relâmpagos, fiz a terra? Onde é que você estava? Aí ele logo de imediato, pai, me perdoa, porque eu conhecia ao Senhor de ouvir falar, mas agora eu percebo que a tua presença está aqui comigo, eu sinto esse calor, o Senhor apareceu no redemoinho aí, e vou dizer que meus olhos viram o Senhor, pelo menos o redemoinho viu, naquela tempestade, e ouviu a voz de Deus, glória a Deus. E ali Jó, ele ao mesmo tempo dá glória a Deus, porque ele confessa logo o seu erro, pai, me perdoa, porque de ouvir falar, assim eu te conhecia, mas agora eu estou vendo que os meus olhos te veem, o redemoinho e ouço a tua voz falar comigo, estou aqui, bem sei eu que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, glória a Deus, e ainda que consumida a minha carne, todavia minha pele veria a Deus, ou ao contrário disso. Ele disse, bem sei eu que tudo o Senhor pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Portanto, menino, louvado seja o nome de Jesus, sabe? Vamos se policiar na prudência. E é melhor, sabe, em certas situações a gente se calar, do que a gente falar aquilo que a gente não sabe, não tem convicções, não tem certeza. E graças a Deus porque temos a Bíblia Sagrada, nossa bússola, nossa regra de fé. E outra, nos orienta em tudo a Bíblia Sagrada. Em todas as situações ela vem nos orientar. Tem coisa que é revelada, tem coisa que não é revelada, né? E o que é revelado é para nós e para os nossos filhos. Ó, Deus sempre ele está conosco no intuito de nos alertar, de nos incentivar, orientar, sempre discipular, redarguir, corrigir, exortar, abraçar. Sempre nosso Deus está conosco. Agora, temos que deixar o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, o próprio Deus, a sua palavra, morar dentro de nós. Morar. Comunhão. Precisamos estar inteiramente, ligeiramente ligados em comunhão com Deus. Inclusive na oração. A oração se fala com o Pai. Inclusive na leitura da Bíblia, o Pai fala contigo. Aí entre os complementos, os demais ingredientes, o estar olhando, o estar observando, o estar vigiando, o estar jejuando, consagrando, lendo a palavra. O Pai disse que é a casta de demônios que só sai com jejum e oração. O Pai disse que se colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus disse, curar os enfermos, a limpar os leprosos.
ressuscitai os mortos, expulsai demônio, de graça passar, de graça receber. Jesus disse, e na simplicidade do Evangelho você executa essas coisas no nome de Jesus. Na simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho sempre será simples. Às vezes, o que complica, ou religiosos ou religião. Só que religião do grego religare significa unificar, ligar o homem novamente, a criatura com seu Criador. E curar enfermo, menino, limpar leprosos, ressuscitar mortos. Expulsar demônio, de graça passar diante de receber, não tem dificuldade. Agora, temos que ter essa vida limpada, em oração, imbuída na oração, na consagração, no jejum, na leitura da palavra, não ser exemplo, ser exemplo. Se todavia nós, eu, tu, nós, vós, eles e elas, permanecer no que tange exemplo, com certeza ficará mais fácil. Exemplo ele arrasta, né? Palavras podem até convencer, mas quem vai arrastar chama-se, todavia, exemplo. Se você tem um bom exemplo dentro da palavra, coisa boa, ficará fácil para as almas se renderem, virem a Cristo, fazer uma aliança. Agora, exemplo, menino, exemplo. Por quê? Só você dá uma olhada rapidinho em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19. Sabei isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de papai. Glória a Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E seres cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era, sabe? Jesus está nos chamando para uma responsabilidade maior. Não simplesmente para olhar no espelho e quando nós saímos à frente do espelho, de imediato, já de se esquecer de como nós éramos, ou como era a nossa fisionomia, a nossa aparência, de quem nós somos, ou com quem nos parecemos, sabe? Louvado seja Deus. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, menino. Menino, glória a Deus. Coisa boa. Agora, não podemos esquecer como era a nossa ínfima imagem, nossa estrutura, sabe? Quando a gente se depara com o espelho. Tem pessoas que se esquecem de imediato. Mesmo assim, são aqueles que, sabe, estão na presença de Deus e por um motivo ou por outro, por uma circunstância ou outra, com facilidade ele se esquece de quem chamou. Com facilidade ele se esquece do seu dono, do seu Criador. Não deve ser assim conosco, meus amados. E outra, religião pura e imaculada para com Deus é uma só. Visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção que tem regido toda a humanidade. Forte abraço. Fica essa meditação de Jó em você. Observe. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Portanto, o que Jó falava sem saber de Deus, ele falava sem saber, sabe? Isso foi porque Deus, assim, então, decidiu e abençoou Jó, né? Porque Jó, ele relatava de Deus aquilo que ele ouvia, mas chegou um momento que ele próprio, tanto sentiu quanto viu, a presença de Deus no redemoinho, e ouviu a sua voz. Queridos, tem pessoas que só acreditam sem ver. Outras, graças a Deus, porque acreditam sem ver. Só ali na Bíblia ele tem aquela convicção que você seja assim. Não acreditar no que está vendo. Acredite sem ver.
baseado nas Sagradas Escrituras, numa boa leitura, sabe? Um exame consistente, e não só de forma teórica, mas em forma de praticidade. Deus abençoe, fico na paz e até a próxima, querendo papai.